Laroê, seu capa preta, Laroexu, é Monjo Baixu. Uma pessoa, seu capa preta, que está assistindo agora o guardião que o senhor representa, a força e a verdade, poder e verdade que o senhor representa, que tiver a intenção de fazer uma oração para o seu capa preta, conhecendo este vídeo, já ouviu a sua voz, conhece o estilo do senhor, porque o capa preta tem vários. Como é que a pessoa faz uma oração para chegar para o senhor especificamente, se não sabe exatamente o seu nome, seu endereço, essas outras coisas que normalmente a gente precisa? Eu não vou nem dizer para você que oração, eu não sou anjo. Os anjos e os santos necessitam da Tá bom, mas eu digo de ajuda. É, de ajuda. Isso. Essa colocação que eu estou Socorro. É para brincar com Sim, você. sim, gostei. Então eu vou fazer a colocação assim, que em poucas palavras se resuma: capa preta pelos seus mistérios e pela sua capa de alta magia que brilha sobre o escuro e ilumina aqueles que estão perdidos, me encobre e me ajuda. Não é oração. Oração que só quem vive são os deuses, os santos e os anjos. Tá bom. Então eu deixei aí para você uma grande palavra de grande sustentamento sim, aí, senhor, sim, senhor. para que os outros também possam fazer uso. Né? Vamos fazer uso. Mas que seja em cima de coisas boas, não de coisas perdidas. Não. Tá certo. Às vezes fala assim, mas nossa, queixo sorridente. Sorriso não é cínico, mas atraente. E foi direcionada por mim, foi deixada por mim. Quando se gritar aquilo, eu onde estou ouvindo. Pode ter certeza disso. Pode ser milhões e milhões de exércitos. Uau. Aí eu faço uma colocação. Se fosse incapaz de ter uma atuação dessa, como o ser maior da vida lá, e escutar milhões e milhões e trilhões de pessoas pedindo oração. Entendi. Entendeu, não? Claro. Vem. Eu vou mesmo. O senhor, então, podemos dizer que uma entidade, quanto mais elevada hierarquicamente ela se encontra, igual ao Sol, mais pessoas ela consegue alcançar com a sua luz. Com certeza. E nesse sentido, então, que o senhor, quanto mais vai elevando, mais ampla a luz. Você imagina quantas pessoas fazendo essas palavras que eu dei aí? Nossa. Você imagina que no mundo da espiritualidade, quanto eu vou ganhar de força para continuar trabalhando? Por isso que eu quero que seja 1 milhão. Milhões e milhões. Se for uma só também de bom coração, que estremeça todo o império da terra e a força se agrega a mim. Entendeu? O senhor me fez ver uma coisa agora, que quando um ser humano pede ajuda, a ajuda vem e aquele ajudante que foi requisitado recebe o que precisa para ajudar. Se tiver liberação e mérito da pessoa pedindo, não é assim? Com certeza. O mérito tem que existir. Exato. Tá. Agora, o que acontece com uma pessoa que ela sabe que não tem mérito, fica falando isso, ou achando que o senhor estava brincando quando disse, ou achando que o senhor não vai ouvir? Não, é que nem eu fiz uma colocação um pouquinho atrás para você. Eu quero servir aqueles que querem estar ao meu redor, para ser servidos. Aqueles que ignoram, para mim não me importa, não me dizem nada. Simplesmente são vazios. Se não são capazes de entender a própria mensagem do Espírito, o que esperam da própria vida? Nada. Nada. Porque a transformação das palavras é dada. Obedece para ler a biografia quem é sábio, quem é conhecimento. Tá certo. Agora, eu tendo comigo, ou uma pessoa que como eu tem o guardião, o senhor Tiriri, e faz recita essa oração para o seu capa preta, o senhor Tiriri vai ficar triste? Não.
se entristecer, o outro guardião não vai se entristecer, porque em outras vezes, em outros lugares, em outros manifestos, eles também deixaram alguma coisa para que alguém pudesse fazer tudo aquilo. Não existe esse negócio. Nós somos, a diferença existe para o encarnado, para a espiritualidade não. Nós somos todos agregados ali, num trabalho, foi como eu disse para você. Isso. Você disse, seu capa preto, o senhor pode usar a alta magia para ir lá falar com o tranca-roupa, o senhor está indo lá. Não. O tiririco, o senhor está indo lá. Eu falei, não, eu mando mensagem nele. Porque às vezes ele está fazendo alguma coisa e eu quero chegar lá e ser bem recebido. Por quê? Porque ali nós fazemos um convívio de alta certeza que um trabalha na sua evolução, na sua capacidade de atuação no campo a qual escolheu, sabendo também respeitar aquele outro que já está lá também. Claro, Então, claro. não tem isso não de se entristecer, tem de se agradecer. Olha, você deixou alguma coisa que serviu para a minha matéria. Entendeu? Não? Entendi. E às vezes o senhor fala, estou me ocupando disso, vai você mesmo, Tiriri, dê uma ajuda lá. Faça uma transformação, vai lá e põe as suas mãos e mostra realmente aquilo que você veio para mostrar para os encarnados. Comece por esse aqui, comece pelo seu filho, comece pelo aquele que está mais necessitado. Vai lá, Tiriri, mostre assim. Então, quando pensamos assim, é que estamos projetando um sentimento humano de inveja, achando que os guardiões vão lidar nesse nível também. É um sentimento, não digo nem de inveja, Os guardiões. mas é um sentimento pessoal do ser encarnado que às vezes, pela inocência e não o esclarecimento da situação, pensa isso, mas pode se quebrar que não é isso. Não é assim? Não. Tá bom. Agora, se, por exemplo, uma pessoa está acompanhando o nosso trabalho, ou foi num templo, gostou do seu marabô. Olha, eu gostei muito do seu marabô, gostei, eu quero trabalhar com o seu marabô e o Exu dela é o seu tranco, por exemplo. Eles chegam não pode trocar não, só porque a pessoa está gostando, porque isso daí é coisa de humano e é passageiro, né? O que vem é a hereditariedade, igual o senhor falou, isso já é um negócio antes da vida. Aquele que foi designado para trabalhar com aquela pessoa não pode se mudar. A pessoa faz a rejeição e quer o outro, mas o espírito daquela pessoa aqui não tem como mudar. Não mudar. E vai se mudar para quê e por quê? Dentro do elo da espiritualidade, não. É o ser encarnado que depois sai daquela casa, vai para uma outra, faz um manifesto dizendo que está com aquela entidade e que não está com nada, não está incorporado em nada. É só a vontade da matéria dizendo que está manifestado com o espírito. Mas não tem nada. Marabu fica lá e foi para lá dizendo que tem marabu e não tem. O que tem é trancar-rua e trancar-rua se afasta, deixa a pessoa viver sozinha. Nossa. Entendeu? Entendi. Pode acontecer de um dia, por exemplo, eu ir num templo de Umbanda, o seu Tiriri não gostar e me tirar de lá? Pode. Ele disse, olha, o meu menino veio nesse seu templo, seu capa, com muito respeito à sua pessoa, eu não acho que o senhor está num negócio muito elevado aí, com seus não, filhos. Ele não vai nem falar isso. Ele não vai nem falar isso. Ele só vai fazer o que você se retire e não volte. Claro. Nem vai fazer isso, Claro. não vai falar isso não. Porque também ocupar com o seu Mas tempo... numa casa boa eu duvido que tire. Duvido que tire. Não, claro. Mas o que eu quis dizer é que às vezes ele vai dizer, olha, meu menino ainda está devagar na evolução e os seus filhos já estão muito mais na frente. Então eu vou tirar ele um pouco, depois eu volto. Então, aí eu vou dizer para você assim, um dia o velho que hoje é velho, foi criança. Depois foi adolescente. Se tornou velho. Outros chegaram crianças, passaram adolescente e amanhã serão velhos. Tá. Então quando se entra numa casa, não tem isso. Não tem isso. Tem a vontade de se dedicar, se evoluir, se aprender. Então, o senhor exige dos filhos da casa solidariedade para com quem está chegando? Exatamente. Um abraço, a mão dada e dizer, vamos juntos. Hoje você está começando, um dia eu estava com você. E eu espero que você chegue mais à frente do que eu estou. Porque juntos
com certeza conseguiríamos andar. Nossa. Isso é importante. Senhor Capa Preta, a força feminina que acompanha nosso trabalho me pediu para fazer uma pergunta muito, às vezes até íntima, do Exu. A intimidade, vamos ver a pergunta. Mas mas não é feia, claro, existe o limite. Intimidade trancada. Isso. Mas não é tão íntimo assim não, mas é que a gente fala íntimo porque é um momento assim, que toca as pessoas. Você viu que eu tô mais brincalhão com você? Isso, eu tô gostando. Na outra vez eu dei umas pancadas. O senhor me deu, mas eu merecia, viu? Tava muito mole. Tava muito mole. Mas e a pergunta é essa. Exu chora? Chora. Aí você me pergunta, qual é o sentido se está no corpo cósmico encarnado, se é inconsciência? Exu chora pelo olho só. Eu já dei uma amostra disso para alguns médicos. A lágrima desce só de um olho. É o olho da vida. Sabe por quê? Por quê? De tantos fazeres, de tantas coisas empenhadas e o cubro da ingratidão do ser encarnado. O ser encarnado é o processo, escuta bem, Sim, senhor. o ser encarnado é o processo, que eu não vou dizer de regressão, mais difícil de atuante de um espírito acompanhado. Por isso que já entregaram para Exu. Eita. Já entregaram para Exu. Um boiadeiro não quis vir. Um caboclo não quis vir para ficar ali constante vendo tudo. Vamos deixar para Exu. Então foi entregue para Exu justamente por causa disso. Mas existe essa condição que o olho da vida chora. Na lágrima. Chora. Então, Exu sente tristeza. Tristeza? Eu não vou dizer tristeza. Tristeza não. Eu vou fazer uma colocação para você assim. E uma palavra porquê. Tá. Bom assim, não? Tá ótimo assim, senhor. Do porquê, só isso. Se Exu é tão conhecedor e faz prática da vida, mas por que Exu às vezes chora pelo olho? Do porquê. Do porquê o ser humano joga tantas coisas que poderia alcançar lá na frente, boas, e não espera o tempo das coisas acontecerem. Ah, entendi. É porque vocês têm essa visão que alcança mais longe. E vocês já conseguem ver, olha, hoje não foi para gira, hoje veio correndo, não fez as obrigações. Tem a gira e foi fazer outras coisas. Ah lá. Aí pensa que engana. O espírito não se engana. Pode estar o espírito trabalhando lá na terra, lá. Mas tem um guardião daqui que está cuidando do filho. E depois vem, fala as coisas. Então o espírito não se engana. A própria matéria se engana. A própria matéria. E um espírito se coloca, estou ouvindo, meu filho, minha filha, o que você está falando, achando que está tudo apazinhado, está tudo ali normal, que conseguiu se sair daquela situação. E o espírito e Exu só, tá certo, tá certo. Quando chegar lá na frente, a pancada do tá certo vai receber. E essa pancada, ela vem de várias formas. Só para dizer que a hierarquia e o respeito tem que prevalecer. Claro. Se eu sou verdadeiro com você, Isso. você na sua esperteza acha que é esperto perante um espírito que é superior a você, está perdido. Tá perdido. Está perdido. Sobretudo um espírito que tem na mão a outorga de dizer: você caiu em débito com a espiritualidade maior e está nas minhas mãos de fazer as coincidências acontecerem para você poder ver. É essa pancada que o senhor falou. Eu vou fazer uma colocação, o Caveirinha fala assim para mim. Seu Capa Preta, quem está em cima e está achando que já é tudo, quebra um pedaço da roseira, faz voltar para isso, para aquilo, eu falo, Caveirinha, no momento certo tudo isso acontece. Então, aí chega na mão do Exu,
Aí o Exu vai dizer, você se lembra daquele dia, daquela noite, que se passou isso, então você achava que estava sendo esperto comigo, mas eu mostrei hoje para você que eu fui mais esperto que você. Dá certo, entendi. Olha, essa é uma pergunta que às vezes... Nossa, meu cara, você tem que estar bebendo aqui, né? Agora, essa pergunta é uma pergunta que até às vezes é estranha, mas dois espíritos diferentes, médiuns diferentes, confirmaram que Exu gosta de trabalhar com bicho, com gato, com serpente, com cobra. É assim mesmo com o senhor no seu reinado também? Lógico, cada um tem aí a sua maneira de atuação. Isso. Eu tenho a minha, o outro tem a dele, o outro tem a dele. É possível as pessoas conhecerem o animal ou os animais com os quais o senhor Capa Preta mais se afina, mais gosta, mais sintoniza para trabalho, para uma coisa? Existe a falange do Capa Preta. Cada matéria vai carregar um Capa Preta. Isso, no seu caso. Numa atuação de trabalhos diferente. Só as matérias que trabalham com Capa Preta é que vai se identificar com aquele animal que o Capa Preta gosta. Isso, entendi. Então, Tá. Isso então é próprio do médium de saber, não das outras pessoas. exatamente. Entendi. Muito bom. Agora, quando a gente falou do livre-arbítrio, causou um espanto nas pessoas, porque Exu pede autorização, nem pede, age com autorização. Como que o senhor interage com a divindade? É através desse sentimento? Porque a gente ouve, olha, ele não é de Xangô, ele é de Oxóssi. Então a justiça, um Exu que não é de Xangô, como é que pode aplicar a justiça? E olha a ignorância do ser humano. Então o senhor pode esclarecer esse fato aí? O que cada um desses... Quando se fala justiça é só Xangô. A vida existe a impunidade e todos aqueles que atravessam a impunidade da vida recebem o quê? Recebe o julgamento. Recebe o julgamento, é Xangô que vai julgar? Só ele pode julgar? Não. Então vamos acabar com isso aí. Então... Não. Então o que ocorre? Pode ser em qualquer atuação de qualquer campo, a cobrança e a justiça. Mesmo de Oxum e Iemanjá? Todos. Não existe isso não. Bom. Quer dizer que só Xangô pode atuar porque... não. Vamos quebrar isso aí. É uma atuação que se coloca o espírito pelas leis espirituais a qual foi dado o direito da formação do espírito e do juramento, intervir sobre a justiça. Intervir sobre a justiça. Independente a qualificação a qual o orixá se serve. Independente a qualificação a qual o orixá se serve. E pode ser um justiceiro, pode ser. Não precisa ser de Xangô, pode ser de Oxóssi. Só porque o Oxóssi é o que é a fartura, só porque o Oxóssi é o que é a prosperidade, não pode ser a justiça, não pode ser a verdade. E a flecha dele não é certeira. Se a flecha dele é certeira, ele também é justo. Nossa. Eu tenho certeza que as pessoas que cultuam na Umbanda as divindades maiores estão entendendo, acompanhando o nosso diálogo aqui, quando a gente já começa a falar de Oxóssi e de Xangô, fartura e justiça. Mas muitas não entendem. O senhor poderia explicar, partindo de Oxalá, Iemanjá, o que cada um representa? Nós estamos dentro de uma macaia e eu vou me Tá bom. ausentar dessa condição. Entendi. Porque faz parte do momento. Faz parte para que a outra linha espiritual adentre no ocorrido da vida. Claro. Agora, quando a gente comparou Exu, Orixá e Exu, o senhor disse a gente é Exu de rua, Exu de encruzilhada. Exu de trabalho, de atuação de trabalho. Nesses locais. E o Exu Orixá é outra coisa. Isso. Agora, o senhor pode dar um exemplo, já falamos muito disso, de trabalhos diferentes entre Exu? Por exemplo, o que o senhor faz em relação a um mensageiro seu? Obviamente o senhor que manda o mensageiro para determinado lugar. Mas como o senhor é uma alta hierarquia,
no mundo espiritual, o senhor trabalha somente com as altas hierarquias dos outros reinados? Ou o senhor trabalha apenas com as pessoas sobre as quais o senhor reina? Eu ganhei um trono. Tá. Eu ganhei um reinado. Aham. E ali existe os meus subordinados. Tá bom. E aí existe o chamado que eu participe de uma organização espiritual só dos elementares de alto grau de magia, dos Exus, aonde eu estou lá. Mas dentro do reinado me compõem os meus subordinados. Eu coloco a eles a ordem e a vivência ali. Cada Exu tem o seu reino, já disse isso a vocês. Realmente. Agora, essa reunião que o senhor faz com os outros, isso acontece por ordem de uma hierarquia acima, ou é pela necessidade do trabalho que vocês mesmos veem e já convocam entre vocês mesmos, isso é organizado por vocês? Pela ordem superior. Ah, entendi. Para que seja colocado ali tudo que precisa ser resolvido e transformado de melhor na atuação no campo cósmico da Terra. Dos encarnados. Tá. Somente os superiores de tronos é que podem participar para poder trazer aos seus exércitos aquilo que vai ser necessário fazer a prática, a atuação, o trabalho. No momento de mudança necessária para o planeta inteiro, porque vocês são de uma hierarquia, então são nobres e não vai se chamar à toa. É só quando uma coisa grande vai acontecer. Pode-se saber quando foi uma última reunião que vocês tiveram desse calibre, desse porte? Nós tivemos uma alta reunião espiritual e dentro da minha ganga eu disse para alguns filhos que estavam lá que a terra ia tremer. Ah lá. E do tremor da terra muitas águas chegariam. E aconteceu. Sim, senhor. Ai. Quando eu converso com... Já teve várias oportunidades de um Exu falar, já estou falando demais. Disse que muitas vidas iriam se perder, se perderam. Realmente. Na ocasião do Japão. Então a última reunião que teve tratou desse assunto. É isso que você está dizendo. Do resgate dessas pessoas. Do resgate. Então o Exu trabalhou muito nesses dias. Exatamente. De resgate. Mas esse trabalho não foi só Exu, né? Foi o Caboclo, o Preto Velho, cada um fez sua parte. Não. Não? Foi direcionado aos Exus, para que depois os outros pudessem, no processo já de se adaptar, esses espíritos pudessem fazer daqueles que realmente precisavam uma melhora para poder ir para outro plano espiritual. Ah, entendi. Porque é necessário essa transição primeiro com a pessoa para se adaptar num outro lugar. Como eu disse para você na outra oportunidade que tivemos, Sim. que todos passam pelo processo do reino de Exu. Então, nós tivemos que resgatar essas almas, levar, acudir, levar e esperar que os outros planos espirituais viessem para poder pegar aqueles que não deveriam ficar ali. Entendeu? Sim, senhor. E esses que não deveriam ficar ali, isso significa que tem alguns que deveriam ficar ali. E ficaram. Abandonados à própria sorte? Não lá. Tá. Ficaram onde precisavam ficar para fazer uma recuperação e um trabalho ser feito com aqueles que fazem parte do reino, dos tronos, para que pudesse começar a se trabalhar uma evolução com esses espíritos. Pode, às vezes, seu capa preta, um espírito desse que é acolhido num reinado, virar um servente do seu capa preta ou um servente do seu tiriri? Eu já disse isso a você que realmente É o que acontece vindo. acontece. E muitos. E realmente mereçam. E realmente, desculpa? Mereçam. Façam por merecer. Exato. E o senhor explicou também que tem toda uma disciplina que precisa atravessar para se tornar merecedor de estar na falange do seu capa preta. Exato. Agora, na falange do seu capa preta, o senhor também falou, não são todos com o nome de capa preta. Não pode ter o nome de tranca-rua e, no entanto, fazer parte do seu reinado. Não pode dizer assim,
eu sou o tranca-rua, sou falangeiro do tranca-rua. Pode ter um tranca-rua falangeiro do seu capa preta. Um marabô, um tiriri, um sete cruzilhado, um giramundo, um treme-terra, um eixo cipó, um eixo mangueiro, um eixo veludo, um eixo meia-noite. Faz parte de todo o reinado. Entendeu? Sim, sim. Agora, se a gente ouve dizer, olha, pombogira fulana, a sua pombogira é da falange de Maria Padilha. O que entender por isso? Porque agora o senhor mesmo pode ter uma Maria Padilha no reinado do senhor. Ah, porque a falange de Maria Padilha é uma forma de atuação de um espírito dentro da Umbanda. Exato. Ah, não é um reinado. São aquilo que se cria e se distribui. Claro, é como se dissesse, o cara sabe karatê, o outro sabe jiu-jitsu, o outro sabe uma outra arte. Então aí temos Padilha, Quitéria, Maria Mulambo. É desse jeito. É a arte, a afinidade da pessoa com determinada magia que faz com que ela porte esse crachá sobre determinada pessoa. Ah, agora ficou claro. Entendeu? Vamos fazer essa colocação. E isso aí é criado reinados, Marias Padilhas, e é colocado em tronos. Uma Maria Padilha, uma mulher que foi criada no reinado da Padilha verdadeira, da rainha, é levado para o Tiriri, é levado para o Tranca-Rua, é levado pelo Giramundo, e aí o Giramundo chega e fala, ah, minha lebara é Maria Padilha. Aí o Tiriri chega no reinado do Magira, ah, minha lebara é Maria Padilha, é a Maria Mulambo, ah, Maria Mulambo. Então isso aí é que aquelas pombogiras que foram criadas, transformadas pela rainha Padilha, foram determinadas para campos de trabalho para servir aqueles Exus. Nossa. Agora, então, temos uma Maria Padilha, que é aquela que dá o treinamento para todas as outras. É a rainha. É a rainha. Temos um capa preta, que é aquele que dá o treinamento para todos os outros. É o rei. E esse seria o senhor? Não tem que perguntar, né? O senhor já explicou. Fique na sua colocação do seu pensamento. Vou ficar. Senão os outros podem dizer assim, nossa, que Exu cheio de... Moral. Mas eu tenho moral. Mas então é natural. Então vamos falar outra palavra. Cheio de querer se achar. É isso que eu queria dizer, não é? Eu me acho todas as vezes. O senhor se acha o quê? Eu me acho todas as vezes. Não, mas é uma gíria que a gente tem isso. Se eu não for o melhor, quem será melhor que eu? Não, tá certo. É igual a rainha Padilha que treina as outras, precisa ser melhor. Exatamente. Mas esse melhor é pela experiência que a gente já falou da outra vez. As experiências acumuladas pelo seu espírito ao longo das eternidades, das encarnações, das eras, como o senhor chama. Não é só isso, mas como também da atuação dos trabalhos realizados, a qual foi designado para trabalhar. Que o senhor conquistou sucesso no momento de realizar o trabalho. Exatamente. Tá. E aí o povo lá de cima foi dando outorga. Ah, tá bom, vou abrir um reinado de capa preta. Exatamente. Ah, entendi. Então agora, no reino do Tiriri, tem o seu capa preta, que serve a ele. Exatamente. Isso. E ele veio fazer curso com o senhor aqui. Não digo que seja esse, mas passou pelos ensinamentos. Tá certo. Agora, não tem problema no Tiriri falar assim, esse capa preta aí, ele é um espião. Não. Não faz sentido, é só pra gente humano. É o encarnado que faz os espíritos. Eu sabia. É o encarnado que tem essas ideias, porque vivemos assim, né, nessas O limitações. encarnado vive na fantasia. Na fantasia. Mas era muito difícil antes na Umbanda de compreender a colocação de cada um e por que um se manifestava num lugar. Então, por exemplo, pode existir um capa preta do nível mais evoluído que o outro sem ser o senhor? Pode, né? Mas vai se ter quando aquele tem o conhecimento da magia. Eu estou aqui, pode chegar mais 3 capa preta aqui, Tá.
Mas os 3 capa-pretas que chegarem aqui vão se reverenciar a mim, Sim, porque aquilo que aprenderam saíram dessas mãos. muito bem. Agora, se um capa preta está lá no reino do seu Giramundo, ele vai crescer na sua evolução para se aproximar do Senhor? Ele vai fazer aquilo que ele foi designado para fazer. E isso vai lhe dar uma estrelinha, mas até chegar no Senhor e já foi... Estrela não, que eu não quero ser ouro. Vai me dar a condição de interagir com mais poder de magia. Então uma pessoa que se formou com o Senhor, virou um capa preta, trabalhou no reino do seu Giramundo e cresceu, é o Senhor que ganha com isso? Não só eu, mas ele também. O Giramundo, pelo mérito de ter feito ele crescer. Exatamente. Mas de que forma isso agrega a sua magia? Porque ele é um capa preta. Porque ele está levando o nome de capa preta. Porque quer queira ou quer não, se ele foi trabalhar no reino do seu Giramundo, ele ainda é da sua família, da sua magia, do seu elemento. E subordinado ao Giramundo. Por isso então, que vários espíritos falam. Da linha da Maria Padilha são as pombogiras, como dissemos, tem aquela arte, elas podem crescer, mas e aí? Se o senhor fala assim, tá bom, vou virar um caboclo, vou virar um preto velho, é o amigo do senhor mais próximo que pega o Eu já trono. falei isso pra você. Isso. Mas eu não quero virar nada disso. Você fala. Mas mesmo que o senhor vira, o senhor falou, eu não deixo nada para trás, ainda é meu. Por isso que eu não deixo nada para trás, que eu não quero virar, eu quero atuar aqui mesmo. Eu quero atuar com essa capa preta aqui, eu quero atuar em tudo aquilo que trago nos meus mistérios e nas coisas boas que me faz ali viver no mundo da espiritualidade, do mundo encarnado, satisfeito com aquilo que fui designado para trabalhar. É isso aí. O senhor é diferente de alguns Exus que eu obviamente o senhor é único, mas nesse sentido, o senhor é diferente de alguns Exus que eu falei, que já me disse, pelo menos, eu gostaria de estar do outro lado, não estou porque eu fiz cagada na palavra dele. Eu não sou acostumado a falar isso, mas puta que pariu, como é que eu vou responder isso pra você sem se sentir uma merda? O senhor me perdoe. Não, eu não sei como eu vou falar isso pra você. Porra, como é que ele se sente uma merda? Entendi. Você entendeu? Me perdoe a atuação. Entendi o que o senhor quis dizer. O cara se sentiu assim por ter usado esse termo. Entendi. Ué. Se eu fiz a... Eu não gosto de usar isso. Não usa não, tá na sua casa, o senhor me perdoe. Meu pai. É que vai se sentir uma merda, pô. Faça de melhor para poder evoluir e chegar onde quer. Mas das merdas que eu fiz, estou aqui, então você está fedendo, pô. Tá certo. Eu estou falando demais, né? Não, tá ótimo. É a pessoa, no caso do senhor, a gente percebe uma maturidade em dizer, olha, pra que ficar falando dessas coisas? Aqui tem que estar bom no lugar que você está. Por isso que eu falo para você que aqui está bom no lugar que eu estou. Você está rodeado aqui de elementar concluído da 9 pessoas encarnadas e um espírito. São 10 no número 1 iniciático. Estou errado? Não, senhor. Não. Perfeito? Eu estou satisfeitíssimo de estar aqui. Vocês são encarnados. Sentirem o cansaço, pode ir para lá. Se a menina sentir um cansaço que está me camboneando, se ela achar que deve ir para lá, pode ir para lá. Deixa aqui uma vela acesa, o meu charuto aqui, e nós vamos se virando, meu filho. Fica aqui, nós E eu estou satisfeito de estar aqui. Eu também. Eu passei algumas ruas sem vir no meu cavalo aqui dentro da minha macaia, devido ao decorrer da vida pessoal, dos compromissos do encarnado. Agora eu quero fazer dessa madrugada aí uma boa instância de estar aqui, um bom momento, Claro. para que não se volte se indo para outra casa. Insatisfeito, vamos fazer a coisa ferver, vamos fazer a coisa ser boa, né? Vamos fazer valer a instância de ter chegado até aqui, porque não são todas as noites que se pode estar aqui. O cansaço todo dia chega e você adormece e vai descansar. As oportunidades das coisas boas, às vezes são raras, difíceis e acontecem. Então, vamos fazer deste momento um prazer gostoso.
da melhor noite. E é o que está sendo para mim aqui, que vai ser melhor depois que eu começar a interagir aí nas minhas coisas. Eita, que assim seja então, viu? Seu capa preto. A gente veio falando do local aqui que o senhor pediu que acendesse 2 fogueiras. Isso tem a ver com a magia que deve ficar só entre o senhor e o médium, ou pode ser? Não, eu posso esclarecer para você. Quando eu comecei a trabalhar aqui nessas terras, eu trabalhava lá no Campo Sagrado. O Campo Sagrado é um círculo onde todas as divindades concentram-se as energias do incorporamento. Então, a minha vinda aqui começou lá. Tá. E a primeira fogueira foi acesa lá. Depois fizeram essa ganga aqui mais confortável, um castelo, né, para mim, e um espaço. Então, por que não clarear com a mesma chama que é o fogo, os 2 locais, o primeiro início e o outro que está se transformando. É isso aí. Olha, mas é uma questão de preferência ou existe magia no fogo está existindo ali? Existe magia no fogo que está ali e o prazer daquele fogo que está ali. Tá certo. Agora, a gente ouve dizer que é preciso conquistar o seu espaço. Todo Exu que virou Exu tronado de elevação conquistou, ninguém deu para ele. Teve que brigar por aquele espaço. A sua macaia foi diferente? Não, a minha macaia eu só fiz só uma colocação para o meu médium. Eu vou fazer uma atuação com você num determinado local e você resgate o que vai ser ofertado para você e guarde, que vai ter uma oportunidade na sua vida e essa oportunidade que vai aparecer é minha e sua. Olha. E eu estou aqui no que é meu. Claro. Isso aqui é meu e daqueles que têm a permissão para atuarem. Tá. Então, eu não guerrei, eu trabalhei. E muito. Não foi pouco não, e muito. Para que acontecesse o movimento da existência desse lugar aqui. E isso aqui é meu. Aqui dentro tem uma matéria que está cuidando das minhas terras, está limpando as minhas terras. E ele vê que aqui dentro dessas terras os espíritos são vivos, porque quando eu não estou aqui eu deixo alguém tomando conta, principalmente no eixo do mato. E ele sente a sensação que tem alguém espiando. Depois você pergunta para ele. Ele falou. O senhor fala assim, eu trabalhei muito e não guerriei não, porque eu trabalhei, o senhor falou com um certo orgulho e satisfação. Parece que o senhor está querendo ensinar a gente a trabalhar e não ficar guerreando pelas coisas. Não, você não precisa guerrear, você precisa trabalhar. Guerrear você vai para uma guerra, você vai para uma cavalaria armada, você precisa trabalhar. Em cima daquilo que você trabalha, você obtém. Então, automaticamente trabalhando, você tem o seu ganho e também a sua evolução. Então, esse lugar aqui que você está pisando, aqui que você está fazendo tudo, descobrindo aqui, e vai conhecer aí para dentro mais, Deus quiser. é satisfatório para mim. Esse lugar é prazeroso para mim. Para mim é prazeroso. Eu sinto o cheiro agradável desde a entrada da porteira, em cada folha que está aqui, na água que está ali, que tem uns peixes lá dentro, na passagem de lá para cá para minha ganga, nisso aqui que meu cavalo fez para mim, tudo isso aqui que está aqui, tem as mãos desses que estão aqui e das mãos do meu médio também. Então aqui é muito satisfatório para mim. É prazeroso eu poder incorporar aqui dentro dessas terras, aqui dentro dessa ganga. E o resto que não é prazeroso, que esteja bem longe, porque o prazer é meu. Tá certo. Mas então, por que o senhor não muda? Por conta da facilidade, da necessidade. Por que o senhor não faz sempre a gira do senhor por aqui? Não, porque existe uma missão também a ser colocada, a assistência, a transformação de caridade e ajuda àqueles que vão lá na casa. Tá certo. E eu estava falando isso com a matéria do senhor, com o aparelho do senhor hoje. E eu queria o ponto de vista do senhor. A Umbanda não é possível codificar porque em cada lugar vocês espíritos servem uma certa determinada comunidade, não é assim? E eu disse para você a situação do passado de uma conversa que nós tivemos. Se todos adentrassem de azul, nunca descobririam que estavam de preto. Então, essa colocação, muita gente teve dúvida. O senhor gostaria de expandir um pouco nesse sentido? Cada casa tem o seu fundamento. Se todas assentassem a casa com a mesma existência, da mesma força, que graça teria você descobrir que precisa se transformar.
Entendeu agora? Entendi, agora ficou mais claro. Ficou mais esclarecido? Ficou. Ah, que bom. Então, mas voltando ao assunto aqui da Macaé do Senhor. Quando eu falei que você precisou guerrear, é que quando vai criar um reinado precisa, eu não sei direito como funciona, mas não tinha nenhum espírito já aqui cuidando desse lugar? Quando o senhor chegou? Cuidando não, mas perturbando. E eu já pus logo que uma para correr daqui. Mostrei para ele que quem comanda aqui agora, naquele dia em diante, era eu, que aqui tinha dono. E aí o vagante que achava que podia tomar conta da situação foi embora. E se ele não vai embora, não, cargola vai no pescoço dele. E ele vira amigo seu. Igual o senhor falou, não Se quero ele quiser escravo. ser bom amigo, vai ser bom amigo. Se dizer que quer ser mau inimigo, não queira cruzar comigo pela madrugada das encruzas. Só isso. Tá certo. E do mesmo jeito que o senhor tem preferência por um local, essa preferência surgiu de onde, seu Capa Preta? O senhor viveu nesse lugar quando encarnado há muito tempo, visitou, pode-se falar sobre isso? Como é que é? Não, simplesmente, nas minhas andâncias, pelo caminho cósmico carnal, numa era eu passei por aqui, me vi e falei, é aqui que eu quero. Faz muito tempo? E aqui foi. Nossa. A gente que... Quando muitos bois andavam por aqui. Tá. Faz um tempo. Entendi. Agora, o senhor obviamente precisa do aparelho do senhor para ficar aqui, ou quando o aparelho do senhor deixar a terra, o senhor vai continuar aqui? Quando ele for subir para a morada dele, Não. Quando ele desencarnar. então, eu já disse algumas coisas. Tá. Entendi. Isso Processo- também é coisa do o senhor. processo da minha existência com o meu médico tem um fundamento muito grande. Sim. Vamos falar em vida e não vamos falar em vida. Não vamos pensar em fazer colocação disso aí, que aí já parte com uma polaridade. Não, claro. O senhor percebe que muitas vezes a gente quer entender o mundo espiritual e por mais que vocês falem, a gente só tem uma imagem muito vaga. Não é assim? O senhor percebe isso quando o senhor explica, a gente vai para casa pensando, o senhor às vezes lê o pensamento da gente, olha, eu falei 10, ele entendeu 5, falei 5, ele entendeu 0,5%. Exato, porque está num processo do que de aprendizado. E tudo aquilo que não consegue se atrair num conteúdo de alta informação sempre vai ter isso. Eu só entendi um pedaço, o resto esqueci. Porque vai existir outro momento para tentar se relembrar daquilo que se esqueceu. Nossa. A vida é isso. Uma coisa que as pessoas não entendem, seu Capa Preta, no que diz respeito a entidades e a aproximação das entidades para com o médium, sobretudo no nosso último diálogo, o senhor falou que a pombogira, preferência do senhor, ela vem uma vez por ano, ou duas, não lembro, e estava bom já. Está de bom tamanho. E ai, como está? E muita gente ficou triste, porque às vezes até gostaria de vir na casa do pai Silvio, mas é uma senhora ou um menino que gosta de incorporar a pombagira e o seu Capa Preta não deixa. Como é que é isso, seu Capa? Não é que eu não deixo. Eu só fazer a colocação. Vamos. A mulher é uma beleza, não é? É, sim. Não vamos deixar ela só atuar no campo de um homem, né? O homem é homem. Não que diga, mas espírito não tem isso. Mas para um homem ficar manifestando uma pombogira direto é meio desagradável. Realmente. É desagradável. Eu não, dentro do meu reinado não existe isso não, com todo respeito com as casas, como eu já disse para você, que atuam nesse elementar. É como eu disse, como você fez a pergunta há pouco tempo atrás, e eu fiz, se todas as casas fossem iguais, Isso. como você fez a colocação que deveria fazer uma umbanda toda igual, né? Isso. Não teria fundamento. Não teria. Né? Então todas as casas jamais poderiam ser iguais também,
nesse raciocínio, nesse reflexo de pensamento, né? É. Então, em outras casas, o homem se manifesta com a pombogira 1, 2, 3 anos, 4 anos, 7 anos, todos os dias. Tá. Mas Eu vou fazer o quê? Entendi. Eu vou chegar e vou falar que tá errado. Na minha casa, a lei é essa. Tá certo. Mas é uma questão de decisão pessoal do senhor, por ser desagradável, igual o senhor falou, mas as pessoas das outras casas, os meninos sobretudo, não precisa ter medo de incorporar a pombagira, porque não faz ele ficar moça. É que tem muita gente que respeita o senhor e às vezes vai fazer coisa na cabeça, e é bom ouvir do senhor o que o senhor tem para falar sobre isso. Eu acho que quem nasce moça é moça. Não deve usar a espiritualidade para isso, mas se faz o uso, eu quero deixar uma coisa bem explicada para vocês encarnados. Tem pessoas que se usam da espiritualidade para interferir na sua vida de satisfação carnal e jogam a pombogira na pior polaridade. Então quem nasce para ser moça, cumpra o seu lado feminino, sem precisar dizer que uma pombogira incorpora todos os momentos e todas as horas, atuando para trabalhar. Isso é falso, isso é hipocrisia, isso é mentira, porque a espiritualidade de uma fêmea, de uma pombogira, sabe que quando ela adentra no corpo de um homem, ela sabe que o manifesto dela não pode ser a todo tempo e a todo momento. Então cada um que se nasce para ser a moça, seja a moça com todo o meu respeito, mas não precisa degredir, agredir e regredir o nome da espiritualidade em cima de uma pombogira. Falou tudo. Eu vi que o senhor teve uma manifestação mais acentuada nesse quesito, porque às vezes cansa, né? E o senhor corre, às vezes, em várias casas, e o senhor está falando de conhecimento, é o que eu quero gravar na cabeça das pessoas. Temos um Exu aqui. Essa manifestação minha, essa colocação minha agora, que eu me levantei do meu trono e me direcionei até você, Sim. É para que o ser encarnado pare de hipocrisia, de subjugar as vontades de incorporar uma pombogira para a realização do lado satisfatório dele, mas que se realize satisfatoriamente por si próprio, sem o manifesto de usar o nome daquela divindade, como você colocou, Claro. do jeito que acha que é. Entendi. E voltando daí então no assunto da casa do senhor, é o que estávamos falando. Vai atender o público que precisa desse tipo de atendimento. Exatamente. Eu falei com o Iago, cigano, falei, seu Iago, por que vocês não param de fumar? Tem gente que tem problema do cigarro. E ele disse exatamente isso. Olha, se veio procurar ajuda, tem problema, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai? Tem que relevar. O que o senhor diz sobre isso? As pessoas que querem ajuda, mas não gostam que o Exu fume, não gostam perto dela. É um descarrego. É um gesto de tirar aquela impureza de sofrimento, de doença, que é enfermidade, Sim. de cósmico negativo. Isso aqui a pessoa tem que fazer a aceitação, que no momento do uso é um descarrego, é uma limpeza. Que consiga relevar aquilo por um momento de cura. Exatamente. Precisa aceitar a situação. Quem está precisando não é o espírito, é a matéria. Então, quando se precisa, se reverencia ao conteúdo daquilo que se encontra pela frente. Questionar em cima de uma necessidade. Quem realmente está necessitado não vê a fumaça ou um charuto ou um cigarro, vê a ajuda que vai ser ofertada. Bem entendido? Entendi. É igual nós fizemos aquela colocação da situação que você me disse, que o Exu disse que acabou o charuto dele, ele não poderia falar com você. Poderia. E eu dei uma colocação para você que não era. Eu não era assim. Isso. Não vamos prolongar. Deixa esse aí para lá. Mas é como se então fosse a um hospital e dissesse, olha, você não usa essa ferramenta porque eu tenho alergia disso, alergia. Quando uma pessoa chega lá na porta da casa do senhor, onde o pai Silvio toca a gira dele, o senhor conhece os problemas de saúde que ela tem, não conhece? Passou ali, chegou, tanto é que as pessoas falam, mas
Mas sabe da minha vida, seu Ah lá. espírito. Passou pela porta, como eu disse para você, uma divindade guardiã que já está ali, faz toda a transformação da necessidade e já coloca a situação. Claro, claro. Tá certo? Vocês O galo trabalham... está cantando, hein, meu compadre? O galo está cantando. Olha, eu estou aqui à vossa mercê, quando o senhor disser. Não, vamos lá. Vamos lá, então. É igual aconteceu hoje, quando eu estava falando com a vovó Maria, que acabou que a Jurema veio, soprou no ouvido dela uma receita para cuidar da mediunidade da pessoa. Então o senhor disse, vocês trabalham todos juntos ali, cada um no seu posto, né? Fazendo da sua especialidade, mas todos juntos, para que a pessoa entre, seja atendida e volte melhor do que veio. Exatamente. Porque como eu disse para você, existe um processo da outra vez que une as energias atuantes. Então, se um caboclo sabe que o peso cósmico que está em cima daquela pessoa e que Exu vai eliminar, vai direcionar a Exu. E a Exu depois vai dizer, pode voltar na mão do caboclo, que você já está pronto para seguir a sua vida e cuidar do seu destino espiritual. É tudo uma ligação. É tudo uma união. Tá. Não existe separação. Tá. Agora, uma coisa que as pessoas dizem, olha, pergunte para o Exu uma vez que tiver oportunidade. A gira de Umbanda. Despachar Exu. O senhor já ouviu esse termo, obviamente. Que é um termo que é colocado, que veio de tempos em tempos, mas é um termo que na qualificação daquilo que é Exu é errado. Pejorativo. Vamos colocar Exu lá na porta para tomar conta. Despachar, você está mandando embora. Tá certo. Não precisa mandar ir para a porta, tem que deixar ele na porta para ficar cuidando. Tem uma música que diz, né? Exu, toma conta. Tá. Então esse ato de guardar a porteira. Esse guardar a porteira, obviamente, o português que todos nós falamos aqui já diz o que quer dizer. Mas isso daí é uma forma de comunicar, expressar. Porque vocês não ficam lá assim parados, fica. Como é que fica realmente quando começa uma gira que despacha Exu, que pede para Exu guardar a porteira? Sentinela. Tomando conta de quem entra e de quem sai. Atento para que as energias negativas não vá perturbar aquele trabalho que está sendo realizado. É isso. Quando o senhor fala as energias não vão perturbar, o senhor diz assim, um espírito menos evoluído que entra com a pessoa, esse não entra. Exatamente. Mas, ele vem já com a pessoa pelas estradas e vai querer entrar lá para perturbar. E quando chega lá na porteira, Exu já está ali e segura aquilo tudo. tá. Agora esse processo, ele segura e cada um que segura é um processo, né? Porque tem que ver o karma da pessoa, a ligação que tem, ou seja, pega todo mundo sem distinção e já leva para outro lugar. Não é todos não é todos que vêm na casa carregados. Nós vamos pegar aquilo que é a situação mais difícil. Mas assim, se eu chego lá na casa do pai Taiguara, vou entrando, tô trazendo aqui uns 3, acompanhando eu, um espírito inferior, quiumba, menos elevado. Confuso. Aí cheguei. O que vocês fazem com eles? O senhor segura. Depois que segurou, quer dizer, ele não entrou comigo, até aí eu entendi. Agora o senhor encaminha ele para algum lugar? Um dos guardiões que está ali já pega e já encaminha. Encaminha. Esse encaminhar é para um posto de socorro? Um tratamento. Um tratamento às vezes nem é físico, é psicológico. Tipo olha, você... Psicológico não, capaz, a espiritualidade não tem isso. Não tem? E não é físico também, porque a espiritualidade não é física, é invisível. Que tratamento que é? Vai tratar aquele espírito, aquela alma. Vai dar a ele a condição de encontrar a luz, porque ele estava automaticamente nas trevas. Tá. Agora, às vezes, vocês dizem assim nas consultas, você melhore, senão coisa pior vai acontecer.
Por que vocês dizem melhore, senão coisa pior vai acontecer? Porque aquele grau negativo que a pessoa tem vai aumentando e vai fazer com que outras coisas ocorram na vida dela. Então, o problema da pessoa de ter pego algo negativo foi antes o comportamento dela e não foi o próprio espírito que grudou nela. É ela que atraiu aquele espírito. Não atraiu, não. Já vem pelo canal cósmico daquilo que se chama karma. Karma. Como que explicar? O que é karma, seu capa preta? Karma é aquilo que foi jogado como praga, como desejo negativo para a vida daquela pessoa não florescer. É um karma. Isso, mas é uma coisa que ela criou de outra vida que retornou. Não vamos dizer de outra vida, da vida atual. Da vida atual. Exatamente, da passagem dela para nascer ali atual. Seja colocado de vidas passadas. É daquilo que no momento teve uma rejeição quando estava sendo efetuado o desenvolvimento da vida, essas coisas. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem um karma com aquele espírito. Vamos dizer, vamos falar um pouco dessa outra vida. Fez mal para aquela pessoa. Foi um médico, tirou a vida do filho dela, não sei o que, agora esse médico está perseguindo ela. É um obsessor. Aí o obsessor já é outro caso, né? Não, isso aí são os espíritos vagantes. Uma pessoa que fez mal para outra, e quando o espírito sai do corpo e vai para o plano espiritual e quer se redimir daquilo que foi feito, tem a recuperação, tem ali o resgate, é onde vai ser tratado e vai se evoluir. O espírito não leva essa vingança, quem leva é a matéria. Agora, o que fica perturbando as pessoas são esses espíritos que não aceitam a evolução e ficam soltos pelo mundo sem destino. É isso aí. Entendi. O que eu queria chegar é nisso. Tem como, às vezes, vocês dizerem, olha, você é um espírito que está causando mal na vida da pessoa, mas ela está precisando de você na vida dela para tomar jeito. E ela sai da gira, vocês seguram, ele não entra, mas a hora que ela volta, vocês devolvem para ela. Não tem isso? Nossa, mas vocês são 880 então. Aquilo está pego e vai ser levado, foi levado, e ela vai seguir o caminho dela e levando o entendimento que aquele resíduo que estava na vida dela, se ela não vir para um tratamento, o resíduo, não a presença, o resíduo, ele vai continuar tendo força, até que o puxamento negativo vai atrair aquele espírito que vai fugir daquela situação de evolução, de novo ao encontro com a matéria. Agora. Então, todo mundo então que vai numa casa de umbanda de caridade vai ser bem cuidado desde a hora que entra na porta. Exatamente. Exu já pega o espírito, leva para onde tem que ser, a pessoa já vai se sentir aliviada ali mesmo. Exato. Por falar nisso, seu capa preta, as pessoas me perguntam, e até eu tenho essa dúvida, quando chega numa casa de umbanda, cada um às vezes faz uma saudação, porque vocês estão lá na frente. A primeira saudação é chegar na porta da casa de Exu, dá licença, salve a sua banda e entrar. É assim então. Entendi. Me dá licença, salve a sua banda e entrar. Tá bom. Esse é o saudamento correto. Agora, só abrindo um parênteses da nossa conversa sobre o terreiro de umbanda e o funcionamento do Magira, vamos falar rapidamente só sobre saudação. Eu ouvi dizer que se você entrar no cemitério e saudar, eu não sei se eu posso falar a palavra Omulu, se eu não puder, o senhor me perdoe, saudar essa divindade, você ganha proteção de não sair com nenhum espírito grudado em você. É assim mesmo ou isso é falácia? Não, isso aí é... Você adentra, você vai entrar dentro do cemitério, você pede licença aos comandantes que ali ele. E aí ele vai dar passagem, você entra, faz o que você tem que fazer. Quando você estiver saindo, onde você vê onde tem água, pega a água, põe um punhado de água nas suas mãos, joga para o lado direito, joga para o lado esquerdo. Quem tem sede beba, fica aí, que eu estou indo embora, pode sair tranquilo. É assim, É exatamente assim.
Mas olha, o Senhor ensinou uma fórmula que se eu fizer, eu vou estar guardado pelos comandantes e ainda assim, se alguma coisa, a água vai fazer com que eles fiquem. Vai eliminar porque vai dar água para matar a sede de quem tem sede. Ninguém vai vir atrás de você, é só entrar lá, pôr o pé na porta e pedir, me dá licença, Tá. os comandantes dessa casa, pronto, está dando permissão para entrar e fazer. Pode. E Pode não- ir, se depois não- quando faz o rito da água, pode sair que ninguém ainda vai perceber. Chegou na sua morada, já tem um banho pronto de folha, toma o seu banho, acabou. Aí fala assim, mas para que o banho? Para tirar a negatividade, para tirar os espíritos? Não, para que você esteja completo com o seu bem-estar de estar de volta para a sua casa. Só isso. Vamos tirar essa imaginação desse temor aí, né? Porque quando se fala lidar no campo dos mortos, vai atrair o negativo. Vai. Se fosse assim, ninguém incorporava. Não tem nada disso. Digamos não tem água por perto, só a permissão já valeu. Valeu. Tá bom. Digamos a pessoa não viu a nossa gravação, não sabe que pedir permissão é útil. Mas todas as pessoas que estão designadas a fazer qualquer ato dentro lá, sabem que tem que pedir licença para entrar. Pediu licença, acabou. Que os comandantes desse lugar pedem licença para entrar, acabou. Tem isso. Sim senhor. Mas assim, por exemplo, os meus familiares, até que eu falei isso, eles não sabiam. E esse pessoal que não sabe, não é da Umbanda. Mas não vai pegar nada. Entendi. Eles estão indo inocentemente ali. Não... Tá. Entendi. Aí então, tá. Agora quem já sabe, entende o mundo espiritual, chega lá, já está na vibração das pessoas, né? Porque sabe que espírito existe, sabe que tem comandante ali, sabe. Aí os espíritos já falam, esse daí já está mais aceso, né? Já está mais ligado. Por falar em estar mais aceso, olha um outro parênteses sobre guia e brajá. Eu conversei com um menino hoje, do senhor, não sei se o senhor estava por perto, mas ele disse que uma pessoa que usa um brajá no lugar de uma guia está correndo um perigo de atrair para si uma responsabilidade maior que depois não dá conta de arcar. O senhor pode explicar como é que isso funciona do mundo espiritual? Quão perigoso isso pode ser? Não digo perigoso. Ah. Como é que você vai responder pelo processo de uma ação a qual você não foi preparado? Não digo que seja perigoso, mas como você vai responder? Um mestre só pode ser um mestre quando ele passa para a evolução de todo o conhecimento daquilo que ele precisava obter. Então, você usar uma guia, que é o seu iniciático, que é a iniciação sua, está correto? Como você pode pegar um brajá, que só tem direito a usar aqueles que passam pelo processo, e quando chegam lá na frente de toda a formação colocar, como que você pode usar isso? Alguém que já está há muito tempo na manifestação, estando o orixá na manifestação do conhecimento de fazer uma pergunta, você não vai ter ação de resposta, por quê? Porque você não passou pelo aquele processo. A pessoa ou o próprio espírito vai olhar para você e vai dizer, como é que você está carregando isso aí, se você não tem o conhecimento? Entendeu? Sim. Essa é a diferença. Mas tem pessoas encarnadas, né, tem seres encarnados que querem adiantar as coisas para que as coisas aconteçam mais rápido e acabam atravessando toda a trajetória errada, né? E aí acabam se complicando, não pelo mal, por não querer carregar aquilo que não tem. Só isso. Às vezes, o pai da casa, por caridade aos filhos, e eles veem também, às vezes, a inocência do filho, não está usando para se parecer por nada, porque é o único que achou que vem até o umbigo. Aliás, por que, deixa eu explicar, por que uma guia tem que vir até o umbigo? Eu acho que, como eu estava lá com o meu médico, você perguntou. Ele falou certinho. Eu estava, então foi colocado para Foi. você. Então, o que ele falou é a visão do senhor também. Não a visão só minha, mas de como todos os espíritos. Tá bom. É o chakra da ligação Isso. do cordão da vida. Do cordão da vida. O senhor estava lá. Ah, que bom. Então, vou
vou fazer menos perguntas relacionadas a essa conversa que eu tive com ele e as pessoas buscam lá depois. Agora, ficar sem... por exemplo, eu estou aqui conversando com o senhor, não estou usando nada disso, eu vejo que o senhor está usando, o médium está usando, mas a diferença entre nós é que ele está com a magia, está incorporado, tem toda uma situação ocorrendo com ele. E eu não estou... Você está usando alguma guia? Também não. Isso, nesse caso, não influencia em nada. Nada, porque vocês estão protegidos por toda a alta magia que está aqui. Entendi. Na casa... Vocês vieram um propósito de trabalho, de paz, de equilíbrio. Isso. Então... é como então se estivéssemos numa vibração invisível para quem está com cabeça para coisa ruim. Vocês não estão direcionando para coisas Claro. boas, coisas boas, então estão protegidos. Agora aquele que adentra com pensamento negativo, ele vai cair, ele vai sentir tudo o que precisa sentir. O peso. Exato. Tá. O senhor, a gente não trouxe a taça, o cálice do senhor hoje. O senhor até fez uma remarca, tudo. Isso deixa chateado esses outros espíritos que entendem a sua grandeza e a sua nobreza? É um elementar meu, que eu gosto que esteja comigo, mas não. Porque eles também entendem, né? Exato. Quando eu falei que eu ia falar das aparelhagens, eu também queria que o senhor tocasse no ponto que tem duas velas atrás do senhor, e uma de uma cor, outra de outra. O senhor pode comentar para as pessoas? Missão e vida. A preta é? A missão. E a vermelha é a vida? Vida. Missão e vida. Para representar a missão e vida do Senhor Capa Preta? Exatamente. A missão do seu Capa Preta é? A minha missão é renovar tudo aquilo que é mistério. Tudo aquilo que é mistério. Tudo aquilo que é mistério, a minha missão é renovar e fazer valer como presença na vida. O que é mistério você tem medo, tem ou não tem? Sim. E se deixa de ser mistério e é vida, você tem respeito. Não tem? Sim, senhor. Bem colocado. Bem colocado. O senhor é essa ponte. Exatamente. Exatamente. Eu sou essa ponte. Porque o medo... O que o medo faz com as pessoas? Faz elas ficarem estagnadas? Às vezes dá repugnância e querer o afastamento. O medo nada mais é do que o impulso normal do ser encarnado, que precisa ter mesmo. Você precisa ter obediência. O medo faz parte de você entender que aquilo que você não sabe, você não deve pôr a mão. Por falar nisso, um outro guardião disse, olha, se alguém vai fazer uma entrega para Exu, ele abre um portal. Se ele é leigo nisso, é melhor nem pôr a mão, porque pode abrir portal, outro tipo de portal. O senhor sugere a mesma coisa? Eu acho, na minha colocação, que vou dar para você a mais certa. Sim. Só se deve fazer entrega aquele que passa pelo aprendizado de uma casa e é orientado pelo dirigente espiritual para que possa, em determinado campo, entregar. Quem é leigo jamais deve fazer isso, porque quando se fala acender uma vela, se manifestam 3 espíritos. Quando se fala pisar numa encruzilhada para deixar um riado, uma obrigação para ler, também existe ali outras coisas que podem se manifestar e fazer uso daquilo ao contrário daquilo que a pessoa quer. Nossa. O senhor disse que quando acende uma vela se manifestam 3 espíritos. O espírito que está sendo direcionado, o espírito que trabalha com a pessoa e o pró-espírito que é o elementar da vida mesmo. Que é o espírito da chama, do fogo. Todo ser encarnado tem o espírito da chama, o espírito do fogo da vida. Isso aqui é o espírito da chama, do fogo da vida e a chama da vela. Tá. Agora, deve-se acender vela
para anjo guardião? Anjo guardião. Anjo é anjo. Ué, não é guardião. Porque não tem aquela vela do sétimo dia que as pessoas acendem, acende uma vela para o seu anjo, anjo protetor, é assim, sei lá. Todos os anjos são protetores. Então, não precisa acender vela para ninguém, diariamente. Não precisa. Acender vela para Exu tem que efeito? Depende em cima do que foi preparado. Mas olha, eu vou lá, eu gosto muito do seu tiriri, vou lá agora, lá no meu quarto, antes de dormir, acendo uma vela para ele. Tá errado. Olha lá. Acender vela tem que se acender em tronqueiro, né? Dentro do seu quarto. Olha lá. Importante saber isso. Tá errado. Ali, pelo campo da ainda não alta evolução da pessoa, se atrai o negativo. Olha. Entendeu? Entendi. Mas mesmo, por exemplo, se uma pessoa tem um capa preta, acende a vela no quarto, mas para o seu capa preta e faz aquela pronunciação das frases que o senhor passou. Não estou mandando acender vela. Não. Falar Sim. das palavras. Eu tenho mais de 30 eras que eu trabalho no meu cavalo. Não. Eu nunca pedi para o meu cavalo acender um toco para mim, onde ele descansar, onde ele faz a morada. Sempre disse, vai em determinado local e faça isso. Claro, tá certo. Não. Tá, pro Exu é assim. Agora, para as outras entidades, eu sei que às vezes é até indelicado perguntar, porque o senhor não é as outras entidades. Mas a gente está aqui do outro lado, tem essa oportunidade de falar com um guardião como o senhor, e o senhor interage tanto com eles, às vezes o senhor pode responder. Para um preto velho, pode acender uma vela dentro de casa para ele? Pode. Branca. Para os espíritos da direita, pode. Para os da esquerda, não. Quando Por que não, do povo da esquerda? Porque nós somos tratadores de espíritos inferiores. Claro. E todas as vezes que nós viemos à Terra, vem alguém que está no processo de aprendizado. Como é que eu vou manifestar? Nada é só manifesto puro. Sempre tem alguém no resgate de alguma coisa que nós estamos querendo dar. Então, dentro da morada não é o local correto. Não é o local. Para isso tem as encruzilhadas, tem as macaias, tem a casa de Exu, justamente para separadamente dar as coisas que é colocado para o outro lado. Tá certo. Um outro objetivo que eu ouvi falar de uma oferenda, uma entrega que a gente faz para um Exu, não é para ele ficar feliz com a gente, estou feliz porque o Jefferson fez isso. Vocês usam daquela firmeza que o senhor ensinou para também ajudar esses outros espíritos, essas outras pessoas, não é? Vocês não falam assim, fiquei feliz, não é uma troca de felicidade, isso aí é coisa nossa, inocente nossa, né? Dizer, você me deu um presente, estou feliz, você não gosta de receber presente? Gosto, Exu também. Não, mas não é assim. Vocês usam para um fim útil. Aquilo vai servir para dar ajuda a outro. As pessoas que estão... Aí o senhor fica feliz porque agora o senhor tem aquilo que eu preciso. Então é aí que disseram, olha, o seu Zé me disse, cuide muito bem do seu tiriri. Ou seja, deixe ele feliz. Como ele vai ficar feliz? Quando eu fizer uma oferenda que com aquilo ele pode trabalhar ajudando outros. Com certeza. Olha, o que o senhor falou aí desmistificou muita coisa. Porque eu, pessoalmente, eu não gosto de dar um presente só para agradar Exu. Ele ficou feliz porque colocou lá. Não, é útil. Por isso que agrada. Exato. Tá certo. Quanto à utilidade, que a gente está falando de utilidade, o médium, de que forma o médium pode ser mais útil possível para um Exu? Vou falar só Exu, não vou falar Exu não. Limpando a sua mente, limpando o seu egoísmo e deixando a divindade trabalhar com aquilo que a divindade veio para trabalhar, que é a evolução que a divindade ganhou para atuar no campo da Terra. Nossa. Só isso. Bom, então vamos a esses 3 pontos. Como é que se limpa a mente, seu capa preta?
entrando para dentro de uma casa espiritual e se desagregando a todas as impurezas de vida no dia a dia. Como é que se limpa o egoísmo, seu capa preta? Tendo a razão de aceitar só aquilo que pertence a si próprio e não desejar aquilo que não é seu. Como é que se deixa a entidade trabalhar, seu capa preta? Se entregando e esquecendo a vida física e vivendo a vida espiritual. Bem colocado. Bem colocado. Com esses elementos, ele tem o que ele precisa para agradar o espírito com quem ele trabalha, Com certeza. fazer a parte dele. Exatamente. Exatamente. Se tem uma pessoa iniciando na Umbanda, quer saber o nome do Exu, ele deve ter paciência e esperar a hora que o Exu vai Tem que aguardar revelar. o momento que a divindade se apresenta, vai trabalhando devagar, devagar, no momento certo a entidade fala o nome. Porque, por ele não saber o nome, ele está menos conectado com a entidade dele? Não, né? Porque ainda não é o momento. Não, tudo tem permissão. Com certeza vai chegar, a era vai chegar um momento para ter isso aí. Então pode ser, por exemplo, que o meu aparelho já esteja pronto para receber o tiriri, só que não chegou o momento. Exato. Então não adianta ele querer ficar tomando mais de um banho, querer ficar fazendo mais entrega. E a entrega tem que ser de si próprio. Esse é o fundamento maior. Quanto tempo já estamos aí no processo? 2h12. 2h12 de diálogo. Está satisfatório para você? Tá, mas se o senhor der uma espichada, tá, vai sempre. Mas está sempre satisfatório qualquer minuto com o senhor, uma hora que seja. Eu não tenho o que reclamar, está muito satisfatório. Imagina um guardião desse. O rei dos capa preta. Que é isso? Falar com uma entidade dessa. Então eu vou ofertar para você mais 3 colocações. Vamos lá. Só 3. Só 3. Só que eu vou cuidar de outras coisas. Sim, senhor. Bom, dá uma mensagem para o médium iniciante conseguir superar a ansiedade de trabalhar com o seu Exu para poder sair do meio e deixar as coisas acontecerem. Eu vou fazer uma colocação assim, que no entendimento que se escutou, ser médium, se existe a obediência. E a obediência é quebrar tudo aquilo que é o contrário do encontro que se deve se obter para poder atingir o grau da evolução do incorporamento à chegada das divindades. A ansiedade é uma vontade extensa e às vezes, por ser extensa e maior que todas as outras coisas, acaba atrapalhando. Caminhe certo que o seu momento vai chegar. E chegando o momento, sendo assistido, boa evolução vai ter, bom acompanhamento, com certeza vai ter e obter. Então, a ansiedade, ela tem que ser vigiada, ela tem que ser trabalhada para que não interfira no momento que o médium vai fechar os olhos, centrar para que a entidade chegue. Porque com certeza aquilo entra na consciência e bloqueia a chegada do Espírito. Muito bom. Segunda coisa, das 3 cartas que o senhor me deu, né? Tenho 3. A segunda, como é que faz? Por que é importante para o médium seguir todas as hierarquias e disciplinas da casa? Porque só assim ele vai aprender a seguir todas as vontades dos espíritos que escolheram ele para trabalhar. A hierarquia é fundamento. A hierarquia é sustentamento. A hierarquia é um portal que abre o prazer do espírito de ter aquele médium obediente. A terceira. A terceira é o seguinte: o senhor dá uma mensagem final
para as pessoas que estão ouvindo, o Senhor Capa Preta, no ambiente do Senhor, uma mensagem de aprendizado sobre a Umbanda, o papel do Exu na Umbanda e a importância do papel do médium para fechar esse tripé. A importância, vamos começar do médium. Vamos, sim, senhor. Foi a escolha do que o maior, dos maiores elementares da vida espiritual, debutou a confiança de carregar uma transformação do mundo físico para o invisível e do visível para o físico, para ajudar o seu semelhante a ser forte nas suas ações e nas suas indecisões. A importância do Exu no mundo espiritual, foi como eu coloquei a você, é ajudar o frágil, é ajudar o desesperado, é ajudar aquele que não consegue enxergar, ser forte e entender que não estamos aqui para o mal, mas estamos aqui para dar a condição do autoconhecimento e o grau da evolução para que o ser encarnado possa viver melhor. Na junção dessas duas partes, a espiritualidade com certeza será uma prática verdadeira, com muito, muito e muito valor. Eu deixo aqui também riscado e afirmado em palavras, para aqueles que não entenderem o meu trabalho, para aqueles que não entenderem a colocação do seu trabalho a respeito aos espíritos e a Exu, a esse guardião capa preta, eu só digo assim, que tudo aquilo que deixo em terra, por terra eu verei. E com certeza, aquele que hoje ou amanhã entra em conflito, desacreditando, vamos decorrer os dias e as noites. E no decorrer do caminho, quando se apresentar uma situação, vai se fortalecer nas palavras do ensinamento de um espírito chamado Capa Preta. Salve, comandante. Lá, esse é o Capa Preta. Lá no Irmãos Baraixo. Quer mais uma? Eu quero, velho. Só vai dando corda que eu vou pegando. Por que é importante para um médium da Umbanda ter orgulho de ser filho de uma casa de Umbanda? Demonstrar isso, estar feliz com isso, sempre trazer esse axé que os senhores explicam para a Umbanda, não só dentro da gira, mas na própria vida, em relacionamento com as outras pessoas. Porque ele não escolheu, ele foi escolhido. Já resume tudo. Já. Não, tá bom. Foi. O senhor sabia que essa já ia vir, né? O senhor ia responder rapidinho, foi por isso que o senhor deu outra, né? Eu vou deixar uma mensagem para você. Sim, senhor. Que os caminhos da vida de Eluvaiá, de Exu, prospere os seus passos, os seus pensamentos, na sua alma, no seu coração, a sua matéria. Que na inocência daquilo que desconhece, lhe faça ser a palavra mais segura daquilo que está vivendo para conhecer. E que entre as coisas que imaginário se escutar e não for verdade, aprenda a entender que a ilusão é criada por aquele que é iludido por si próprio. Mojibá. Homeless, moonlight city on a midnight lake. Homeless,
midnight late, and we are homeless, homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake, and we are homeless, homeless, homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake. See you, Amakasa se mulele mina, mulele